Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo. Nesta videoaula nós vamos estudar radioatividade, fenômeno que envolve o núcleo de um átomo. Preparados? Vamos nessa! Que maravilha! Vamos que vamos! Eu vou iniciar a videoaula pela definição de radioatividade. Radioatividade é um fenômeno que ocorre com isótopos que possuem núcleos não estáveis. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, mas possuem números de massa diferentes. Em virtude da instabilidade dos núcleos desses isótopos, eles sofrem uma transformação ou desintegração espontânea, que é chamada de radioatividade natural. Há também a desintegração provocada pelo bombardeio com partículas ou radiação eletromagnética, conhecida como radioatividade artificial. Num fenômeno radioativo, ocorre a emissão de um ou mais tipos de radiação, tais como partículas alfa, beta, raios gama, etc. A radiação alfa ou partícula alfa, representada desta forma, tem pouco poder de penetração na matéria e pode ser detida por uma simples folha de papel. Ela possui carga elétrica positiva, pois é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Só para lembrar, próton tem carga elétrica positiva e o nêutron não tem carga elétrica. Como a partícula alfa possui 2 prótons e 2 nêutrons, ela possui 2 cargas elétricas positivas. Observe que este valor 2 indica que a partícula alfa tem 2 prótons. E este valor 4, que corresponde ao número de massa da partícula alfa, indica que ela possui 2 prótons e 2 nêutrons, pois o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. A partícula alfa não tem elétrons, por isso ela é igual ao núcleo do átomo de hélio, que possui número atômico 2 e número de massa 4. A radiação beta ou partícula beta, representada desta forma, atravessa uma folha de papel, mas não atravessa uma fina lâmina metálica. Ela é resultante da desintegração de um nêutron. Então, observe esta equação. Um nêutron sofre desintegração e se transforma num próton, numa partícula beta e numa partícula denominada neutrino. Observe que o nêutron não tem carga elétrica e o seu número de massa é igual a 1. O próton tem carga elétrica mais 1 e o seu número de massa é igual a 1. A partícula beta tem carga elétrica menos 1 e o seu número de massa é igual a 0. E o neutrino não tem carga elétrica e o seu número de massa também é igual a 0. Um detalhe importante, a partícula beta e o neutrino têm massas desprezíveis, mas não são iguais a 0. Observe que o nêutron não possui carga elétrica. Daí o valor 0 colocado na parte inferior esquerda do símbolo do nêutron. E do outro lado, o somatório dos valores das cargas também é igual a 0. Mais 1 menos 1 mais 0 é igual a 0. E o valor do número de massa do nêutron é igual a 1. E do outro lado da equação, o somatório dos números de massa também é igual a 1. 1 mais 0 é igual a 1. As partículas beta e neutrino são lançadas para fora do núcleo, enquanto que o próton permanece no núcleo do átomo. Então, observe que
Quando o nêutron sofre desintegração, o átomo ganha um próton, ou seja, o seu número atômico aumenta de uma unidade. Como há uma alteração no número atômico do átomo, ele se transforma num átomo de outro elemento químico. O número de massa do átomo não sofre alteração, pois, apesar da perda de um nêutron, houve o ganho de um próton. E o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. A partícula beta tem carga elétrica negativa. Ela é um elétron que sai do núcleo do átomo. Não estranhe, o núcleo de um átomo não tem elétrons. Porém, quando o nêutron sofre desintegração, ele produz uma partícula beta, que é um elétron, e tal partícula é lançada para fora do núcleo. Num fenômeno radioativo, também é liberada a radiação gama, que é representada desta maneira. A radiação gama não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética. Tal radiação atravessa lâminas metálicas e só é detida por uma espessa camada de chumbo ou de concreto. Observe a representação da radiação gama. Não há carga elétrica e o seu número de massa é igual a zero. A radiação gama não é partícula, não tem massa. É energia proveniente do núcleo, energia nuclear. Como eu falei anteriormente, a partícula alfa tem pouco poder de penetração na matéria. Ela pode ser detida por uma simples folha de papel. Já a partícula beta atravessa uma folha de papel, mas não atravessa uma fina lâmina metálica. A radiação gama consegue atravessar lâminas metálicas e só é detida por uma espessa camada de chumbo ou de concreto. Logo, o poder de penetração da radiação gama é maior que o poder de penetração da partícula beta, que por sua vez é maior que o poder de penetração da partícula alfa. Vamos ler o que eu escrevi aqui. Quantidades elevadas de emissões radioativas são perigosas, pois podem provocar a destruição das células dos tecidos. A radiação gama é a mais penetrante, como eu mostrei no slide anterior, podendo ser letal. Uma reação nuclear libera uma quantidade de energia muito maior do que as energias liberadas pelas reações químicas, pois as partículas do núcleo estão unidas por grande quantidade de energia. Numa reação nuclear, ocorre a liberação de partículas e de energia nuclear. Aqui estão aplicações da energia nuclear. Produção de energia elétrica, uso militar, radioterapia, é o uso da energia nuclear para o tratamento de doenças, diagnóstico de doenças, irradiação de alimentos. A energia nuclear é utilizada para esterilizar alimentos, mas não os deixa radioativos. Outra aplicação, esterilização de material hospitalar e também a determinação da idade de fósseis. Quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui de 2 unidades e o seu número de massa diminui de 4 unidades. Vamos ao exemplo. Aqui está a representação de um átomo de urânio. O seu número atômico é 92 e o seu número de massa é 238. Quando este átomo de urânio sofre desintegração e libera uma partícula alfa, ele se transforma num átomo de tório, cujo número atômico é 90 e o número de massa é 234. Observe que a mudança no número atômico causa uma mudança no elemento químico. O elemento químico de número atômico 90 é o tório e o elemento químico de número atômico 92 é o urânio. A emissão de uma partícula alfa faz com que o número atômico diminua de 2 unidades e o número de massa diminua de 4 unidades.
o somatório da carga elétrica da partícula alfa com o número atômico do átomo de tório é igual ao número atômico do átomo de urânio. 2 mais 90 é igual a 92. E o somatório do número de massa da partícula alfa com o número de massa do átomo de tório é igual ao número de massa do átomo de urânio. 4 mais 234 é igual a 238. Quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta de 1 unidade e seu número de massa permanece constante. Vamos ao exemplo. Aqui está a representação de um átomo de fósforo. O seu número atômico é 15 e o seu número de massa é 30. Quando este átomo sofre desintegração, ele libera uma partícula beta e se transforma num átomo de enxofre, cujo número atômico é 16 e o número de massa é 30. Novamente, como o número atômico mudou, ocorreu uma mudança no elemento químico. O número atômico 16 corresponde ao enxofre e o número atômico 15 corresponde ao fósforo. A emissão de uma partícula beta provoca um aumento de 1 unidade no número atômico e o número de massa permanece o mesmo. Como eu falei no slide anterior, a emissão de uma partícula beta ocorre quando um nêutron de um átomo sofre desintegração e se transforma num próton que fica no núcleo do átomo, lançando uma partícula beta e uma partícula denominada neutrino, que não foi incluída nesta equação. Como a emissão de uma partícula beta produz um próton, o número atômico do átomo aumenta de 1 unidade, mas o número de massa permanece o mesmo, porque o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Este átomo perdeu um nêutron, mas ganhou um próton. Logo, o seu número de massa não sofreu alteração. O somatório da carga elétrica da partícula beta com o número atômico do átomo de enxofre é igual ao número atômico do átomo de fósforo. Menos 1 mais 16 é igual a 15. E o somatório do número de massa da partícula beta com o número de massa do átomo de enxofre é igual ao número de massa do átomo de fósforo. 0 mais 30 é igual a 30. Na emissão de partículas alfa ou beta, também são emitidos raios gama. Como a radiação gama não tem carga elétrica e nem massa, ela não costuma ser representada numa equação nuclear, pois ela não altera o número atômico e nem o número de massa do átomo que sofre desintegração. Mas não se esqueça, num fenômeno radioativo, quando ocorre a liberação de partícula alfa ou partícula beta, também é emitida radiação gama, que é a energia nuclear. Galera, vamos estudar agora a transmutação. Como eu falei anteriormente, quando um átomo emite uma partícula alfa ou uma partícula beta, o seu número de prótons é alterado e ele se transforma num átomo de outro elemento químico. Tal transformação é denominada transmutação, que pode ser natural ou artificial. Vamos à transmutação natural. A transmutação natural ocorre por emissão espontânea, não é provocada, de radiações ou partículas por parte do núcleo de um átomo. O núcleo de um átomo é conhecido como nuclídeo. Quando este núcleo emite radiação, ele é chamado de radionuclídeo ou radioisótopo. Aqui está um exemplo de uma equação nuclear ou equação radioativa. Ela representa uma reação nuclear. Um átomo de rádio de número atômico 88 e número de massa 226 emite espontaneamente uma partícula alfa
e se transforma num átomo de radônio, de número atômico 86 e número de massa 222. Repare que 2 mais 86 é igual a 88. 4 mais 222 é igual a 226. Esta equação nuclear representa uma transmutação natural, pois um átomo emite espontaneamente uma partícula e se transforma num átomo de outro elemento químico. Numa equação nuclear de transmutação natural, no lado esquerdo da seta há a representação de um átomo, e no lado direito da seta a representação de outro átomo e da partícula emitida. Transmutação artificial. A transmutação artificial ocorre quando núcleos atômicos são bombardeados por partículas subatômicas ou radiação eletromagnética. Aqui eu coloquei alguns exemplos de equações nucleares de transmutação artificial. Vamos lá. Um átomo de nitrogênio de número de massa 14 é bombardeado por uma partícula alfa e se transforma num átomo de oxigênio de número de massa 17, emitindo um próton. Esta reação foi realizada por Ernest Rutherford. Observe, 7 mais 2 é igual a 9. 8 mais 1 é igual a 9. 14 mais 4 é igual a 18. 17 mais 1 também é igual a 18. Segundo exemplo, um átomo de berílio de número de massa 9 é bombardeado por uma partícula alfa e se transforma num átomo de carbono de número de massa 12, emitindo um nêutron. Ao realizar esta reação, James Chadwick descobriu o nêutron. Observe, 4 mais 2 é igual a 6. 6 mais 0 é igual a 6. 9 mais 4 é igual a 13. 12 mais 1 também é igual a 13. Terceiro exemplo, um átomo de boro de número de massa igual a 10 é bombardeado por uma partícula alfa, se transformando num átomo de nitrogênio de número de massa igual a 13, emitindo um nêutron. Tal reação também foi realizada por James Chadwick. Este isótopo do nitrogênio é artificial, o seu núcleo é instável, então espontaneamente ele se transforma num átomo de carbono de número de massa igual a 13 e emite uma partícula denominada pósitron. A massa do pósitron é igual à massa do elétron. Porém, a carga elétrica do pósitron é positiva, enquanto que a do elétron é negativa. Observe a diferença entre uma equação nuclear de uma transmutação artificial e uma equação nuclear de uma transmutação natural. Numa equação nuclear de transmutação artificial, no lado esquerdo da seta, além do símbolo do átomo, há a partícula que bombardeou o núcleo deste átomo. E numa equação de transmutação natural, no lado esquerdo da seta, há apenas o símbolo do átomo que sofre desintegração espontânea, também conhecida como decaimento radioativo. Como eu falei, este isótopo do nitrogênio é artificial. Logo, átomos artificiais podem ser produzidos por reações nucleares, reações de transmutação. Os alquimistas buscavam
transformar um metal mais barato em ouro. Isso é possível através de reação de transmutação. Só que o ouro produzido artificialmente é muito caro, o que é economicamente inviável. Beleza? Para finalizar a videoaula, eu coloquei neste quadro as representações das principais partículas que devem ser memorizadas para se poder montar as equações nucleares. Então vamos lá. Partícula alfa, sua carga elétrica é mais 2. O sinal de mais costuma ser omitido. E o seu número de massa é igual a 4. Partícula beta, sua carga elétrica é menos 1. E o seu número de massa é igual a 0. Próton, sua carga elétrica é igual a mais 1. O sinal de mais costuma ser omitido. E o seu número de massa é igual a 1. Nêutron, a sua carga elétrica é nula e o seu número de massa é igual a 1. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Gostou da videoaula? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Então é isso aí. Se você gostou da videoaula, por favor, deixe aquele seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Já estou indo. Muito obrigado por sua companhia. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!